Se você acompanhou a gente de manhã, eu vou mencionar apenas algumas poucas coisas que eu mencionei de manhã. Por que é que eu estou dizendo isso? Para não acontecer de você ouvir de manhã, o pastor está pregando a mesma coisa, aí você já vai, tira o seu link. Não, continue, porque já eu vou mencionar coisas que eu não mencionei hoje de manhã. Ok, irmãos? Todo mundo aqui comigo, ok? Vamos lá. O vocábulo batismo não é um vocábulo da língua portuguesa. Não é um vocábulo que vem do latim. Não é também um vocábulo que vem de uma origem anglo-saxônica. Não é. O vocábulo batismo, fala comigo, batismo. O vocábulo batismo é literalmente, rigorosamente um vocábulo grego, que vem do grego. Então, quando João Ferreira de Almeida, que é aquele que traduziu a Bíblia do grego para o português, do hebraico para o português, na versão da imensa maioria das edições protestantes, João Ferreira de Almeida, ele não colocou "e Jesus tendo sido mergulhado", quando João Batista o batizou. Ele colocou no português "e Jesus tendo sido batizado", saiu da água. Porém, literalmente, o mais correto seria João Ferreira de Almeida ter escrito "e Jesus tendo sido mergulhado", saiu das águas. Porque batismo significa exatamente isso. Batismo significa mergulho. Batismo significa imersão. Batismo significa submersão. Este é o significado desse termo. Este é o significado deste vocábulo grego. Pois bem, essa prática do batismo, ela é muito mencionada no Novo Testamento, especialmente, e para fazer referência a vários elementos. Não apenas o batismo nas águas, a imersão nas águas. É uma figura de linguagem que faz referência a vários elementos. Vamos lá. João Batista diz: "Olha, eu vos batizo com água", João Batista. "Mas virá aquele", agora ele fazendo referência a Jesus, "virá aquele que vos batizará no Espírito Santo". Quantos aqui têm o Espírito Santo? Digam glória a Deus, amém. Levante sua mão e diga aleluia, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Você pode dizer um glória a Deus, amém? Amém. Eu sempre menciono isso, fiz isso hoje pela manhã. Porque o que é que isso significa? Quem habita em você não é uma entidade, quem habita em você exerce influência sobre a sua vida, não é uma força maligna. Quem habita em você, quem exerce influência sobre a sua vida, chama-se o Santo Espírito de Deus. Aleluia, celebre isso, irmão. Então, a palavra batismo, ela é usada para fazer alusão a batismo nas águas, a imersão. Ela é usada para fazer alusão ao batismo no Espírito Santo, virá aquele que vos batizará no Espírito, e também é usada para fazer alusão ao fervor espiritual. João Batista diz: "Eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará no Espírito e com fogo". Fogo, ou seja, aquilo que faz o nosso coração aquecer, aquilo que promove a ardência dentro da gente, aquilo que é o oposto da frieza espiritual, é o oposto da indiferença. Então, quando nós experimentamos esta imersão no Espírito Santo, o nosso coração arde. O fogo do céu se manifesta na sua vida, irmão. Recebe isso. O fogo do céu, a ardência que vem do Espírito se manifesta no seu coração.
que você tenha esse desejo. Eu não ficarei indiferente, eu não permanecerei em estado de frieza, eu quero e eu experimentarei o fogo do céu na minha vida. Glória a Deus, irmão. Então, o batismo nas águas, o batismo no Espírito, o batismo no fogo. E agora Paulo menciona aqui Romanos. Romanos é a carta mais teológica da Bíblia, é o texto, é o livro mais teológico da Bíblia. Paulo menciona em Romanos, batismo em Cristo Jesus. Então esta figura de linguagem, este símbolo, faz referência também a estar batizado em Cristo. E agora eu começo a falar algumas coisas que eu não mencionei hoje pela manhã. Se Paulo recomenda que nós devemos estar imersos em Cristo, uma imersão. O mundo corporativo usa muito essa expressão hoje. Uma empresa, por exemplo, quando ela quer levar aqueles que trabalham com ela a terem uma compreensão da nova dinâmica da empresa, uma nova proposta, ela faz com que os que trabalham na empresa vivam um tempo de imersão. Muito comum, separa-se um espaço num hotel, por exemplo, e o pessoal todo daquele setor, daquele departamento, vai passar 2 dias naquele espaço, ouvindo, recebendo, aprendendo da nova visão. Chama-se isso de imersão. Você já ouviu falar sobre isso, com certeza absoluta. Imersão. Então, o que Paulo está dizendo é que se nós devemos fazer esta imersão em Cristo, observemos uma coisa, ele está escrevendo à igreja do Senhor Jesus. Ele está escrevendo à igreja de Roma. Irmãos em Jesus. Se Paulo recomenda que se viva esta imersão em Jesus, é porque é possível, presta bem atenção nisso, e é possível que irmãos, seguidores de Jesus, gente batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, gente membro de igreja, gente que tem a palavra, é possível que gente que está em Cristo não esteja imersa na pessoa de Jesus. Lamentavelmente, essa é uma possibilidade. Lamentavelmente, e eu não estou aqui para julgar de jeito nenhum, você sabe, eu repito, faço essa afirmação múltiplas vezes, eu tenho horror à ideia de pastor que patrulha, que fica vigiando, analisando, não gosto disso, mas lamentavelmente esta é a verdade. Há muita gente que é seguidor de Jesus, mas que não vive esta imersão na pessoa de Jesus, que não vive esse batismo em Cristo Jesus. Só que eu quero dizer aqui profeticamente, essa não será a nossa realidade, não será a sua realidade. Nós viveremos, você viverá uma imersão na pessoa de Jesus. Você concorda comigo, irmão? Então diga um contundente, um sonoro amém. Amém. Eu quero viver esta imersão na pessoa de Jesus. Fomos batizados, fomos imersos em Cristo Jesus. E aí, se você está imerso em Cristo Jesus, se você vive a pessoa de Cristo Jesus, se você se lança sem restrições na pessoa de Cristo Jesus, no Evangelho de Cristo Jesus, se você faz um mergulho da sua vida em Cristo Jesus, algumas coisas começam a acontecer com você. E Paulo menciona elas aqui que eu quero citar para você.
algumas coisas das quais você começa a desfrutar, irmão. Vamos lá. Paulo menciona no verso 7, porquanto quem já morreu em Cristo está completamente justificado. Dá um glória a Deus aí. O que é que isso significa? Se você faz esta imersão em Cristo, você já morreu, ou seja, você sufocou, você estrangulou na sua vida tudo aquilo que contraria Cristo. Se você sufocou, estrangulou na sua vida tudo aquilo que te impede de viver esta imersão em Cristo, então, agora você está liberto de todo peso de culpa, meu irmão. Você não tem mais nenhum peso de culpa residindo sobre você. Você não está mais sujeito a qualquer tipo de acusação por conta de coisas ocorridas no seu passado, tenha sido 10 anos atrás, tenha sido 5 anos atrás, tenha sido 2 meses atrás, tenham sido coisas consideradas coisas mais amenas, ou tenham sido consideradas coisas mais sérias, mais graves, que tenham acontecido na sua vida. Se você vive esta imersão em Cristo, recebe isso com alegria, irmão. Se você vive esta imersão em Cristo, no mundo espiritual, estou falando de coisas bem subjetivas, espirituais. No mundo espiritual, você está liberto de todo o peso de culpa. Você não tem mais dívida, você não tem mais qualquer comprometimento com forças tenebrosas. Você está purificado, você está lavado, você está liberto de toda a culpa pelo poderoso sangue do Senhor Jesus. Aleluia, amém. Viva esta imersão em Cristo. Ou seja, eu não quero experimentar parte, não quero apenas como que molhar os meus pés, não quero apenas como que mergulhar minhas pernas, ou apenas mergulhar os meus braços, as minhas mãos, não. Eu quero fazer um mergulho por inteiro da minha pessoa, do meu ser em Cristo Jesus. E se eu faço esse mergulho por inteiro, nenhuma força sombria, nenhuma culpa, nenhum tipo de transgressão que eu tenha cometido tem mais qualquer valor para a minha vida, porque eu estou liberto de toda a culpa pelo Senhor Jesus. Aleluia! Você está liberto de toda a culpa, irmão? Eu não sei do seu passado. Pela graça de Deus, mesmo tendo sido um dia bem chuvoso, tantos irmãos aqui, queridos amigos visitantes, eu não sei do seu passado, não sei da sua história, não estou aqui, presta bem atenção nisso, eu não estou aqui para investigar o seu passado. Esta igreja, Primeira Batista de São Paulo, não está aqui para fazer um levantamento da sua história de vida. Esta igreja está aqui para ministrar sobre você a libertação de toda a culpa que há em Cristo Jesus. Aleluia! Então você pode sair daqui com essa convicção. Não há mais qualquer peso de culpa. É isso que Paulo diz. Você já está justificado de todo o pecado. Amém? Deixa eu contar uma história para você que eu ouvi. Vamos lá. Sabe aquela coisa de o primo do amigo meu? Né, tem até uma propaganda que explora isso. É o primo do amigo meu. Vamos lá, mas um pastor pregando, um pastor muito sério, isso muito tempo atrás, na minha adolescência, eu ouvi este sermão, ele contando, ele dizendo, um grande amigo meu, tá? Então eu ouvi um pastor contando uma experiência
que um grande amigo dele teve. Óbvio que ele não disse o nome desse grande amigo dele. Mas eu tenho certeza que aquilo que ele contou é procedente, é verídico. Ele é um homem sério, um homem muito sério com Deus. Ele disse que esse amigo dele havia tido no passado um momento de queda, mesmo tendo sido pastor, ou sendo pastor. Teve um momento de fraqueza. E eu não sei qual tipo de fraqueza que aquele pastor teve. E que nós não fiquemos tentando imaginar qual foi a fraqueza. Povo de Deus, diga amém. Mas aquele pastor se quebrantou diante do Senhor. Aquele pastor confessou prontamente, tipo confissão de Davi, sem restrições, sem justificativas, confessou, se apresentou diante do Senhor, e o Senhor o perdoou, e aquele pastor prosseguiu na sua caminhada com Deus, perdoado, justificado pelo Senhor Jesus. Você pode dar glória a Deus, irmão? Então vamos lá, é o pastor que eu ouvi pregando que estava falando de um grande amigo dele. E aí esse pastor, amigo dele, tempos depois de ter acontecido aquela fraqueza, esse pastor, o amigo do que estava pregando, teve uma confrontação com uma pessoa possessa. Se você nunca viu isso, eu recomendo que você não descreia disso. Eu já vi gente tomada por uma presença maligna, gente tomada por uma entidade sombria. Eu já testemunhei isso algumas vezes, e pela misericórdia do Senhor, eu participei do processo de libertação de algumas dessas pessoas. Então aquele pastor, amigo do pregador, ele estava lidando com uma pessoa que estava tomada por uma entidade maligna, possesso. E naquele confronto, aquela entidade usou a estratégia de expor o passado do pastor. Deixa eu dizer para você, o demônio não é onisciente, Satanás não é onisciente. Onisciente só há um, o Deus Todo-Poderoso. Então, o demônio não é onisciente, mas ele sabe de muita coisa. Ele acompanha muita coisa, ele observa muita coisa, mais do que a gente imagina. Aquela entidade disse para aquele pastor que havia tido uma queda no passado: quem é você para tentar me repreender? Eu sei do seu passado, eu sei da sua queda, e outros irmãos estavam no ambiente, olha só. Eu sei da sua queda, eu sei do seu passado. A princípio, aquele pastor, confrontado por aquele demônio, se sentiu constrangido, mas subitamente, aquele pastor disse: é verdade, houve um momento de fragilidade na minha vida, mas eu já fui lavado, perdoado, a minha culpa já foi paga pelo Senhor Jesus, e eu estou completamente restaurado pelo Senhor Jesus. Eu estou completamente perdoado, justificado pelo Senhor Jesus. E este Jesus que é poderoso, o sangue dele que me purificou, este sangue de Jesus que me libertou da minha culpa, em nome deste Jesus, pelo poder desse sangue de Jesus, é que eu te repreendo desta vida. Aquele demônio entrou em agitação e se retirou, e aquela pessoa possessa foi liberta pelo poder e pela autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus por isso, aleluia, aleluia. Você está entendendo o que eu quero dizer para você? Aproprie-se dessa bênção, mergulhe, faça essa imersão, esse batismo do seu ser em Jesus, e nenhuma culpa pesará sobre você, nenhuma culpa pesará sobre você.
se aproprie dessa bênção. Diga, eu recebo, eu recebo, eu recebo. Tome posse dessa bênção. Segundo lugar, se você faz essa imersão, esse mergulho, esse batismo em Jesus, vamos lá, vamos recapitular. Não é só molhar os pés, não é só mergulhar até os joelhos, ou então os braços, as mãos, não. É se jogar por inteiro em Jesus. Ok? Se você faz esse batismo em Jesus, então você começa a desfrutar de uma posição de vitória absoluta. Vitória absoluta. Paulo fala aqui no capítulo 6, no verso 3, batizados em Cristo Jesus, imersos em Cristo Jesus. Aí lá no capítulo 8, Paulo, ele fala uma coisa que é assim, uma das partes mais lindas da Bíblia. Ele diz, que diremos, pois, em vista dessas coisas? As lutas da vida, as pelejas, os mares revoltos, que diremos, pois? Se Deus é por nós, dá uma glória a Deus aí, irmão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu estou imerso em Cristo. Eu não apenas molhei os pés, eu não apenas coloquei as minhas pernas até o joelho, ou então molhei as mãos ou os braços, eu estou imerso em Cristo. Então, se Deus é por mim, quem será contra mim? Aleluia! É isso que Paulo está dizendo. Queridos, essa é uma forma de olhar a vida que é proporcionada a você e a mim. Interessante que a Bíblia nos diz, né, que os filhos das trevas, ou seja, aqueles que não conhecem Cristo, muitas vezes eles apresentam mais sabedoria do que aqueles que andam na luz. Um pensador existencialista chamado Viktor Frankl, ele foi um dos grandes mentores de uma forma de se pensar chamada existencialismo. E Viktor Frankl fala isso, que o nosso posicionamento diante da vida define a vida muito mais do que a gente imagina. Olha bem para cá, irmão. O nosso posicionamento diante da vida define a vida muito mais do que os fatos da vida. Recebe isso? A forma como você se posiciona, isso define muito mais a sua vida do que os fatos concretos da vida. E aí Viktor Frankl, ele diz isso, e ele podia dizer isso de cadeira. Quem foi Viktor Frankl? Ele foi um judeu austríaco. E ele morreu, se eu não me engano, no início dos anos 90. E ele, na Segunda Guerra Mundial, ele passou por nada mais, nada menos do que 3 campos de concentração, inclusive o último deles, Auschwitz. Ele, muito novo, presenciou os horrores de Auschwitz. E ele diz o seguinte, mesmo lá, nos campos de concentração, mesmo lá naquela manifestação extrema da crueldade humana, havia aqueles que se mantinham numa posição de, vamos lá, fica firme, aguenta mais um pouco, quem sabe a guerra vai acabar, você pode resistir. E ele diz que também havia aqueles que eram pessimistas, aqueles que se entregavam ao derrotismo. E aí Viktor Frankl diz que, não coincidência, maior parte daqueles que tinham esse olhar, fica firme, vamos permanecer, vamos alimentar a esperança, maioria destes sobreviveu, estava entre os que sobreviveram. Meu querido irmão, presta bem atenção.
Recebe isso, fica firme. Fica firme, ministra isso para quem está do seu lado. Fica firme, irmão. Fica firme. Fica firme. Cristo venceu a morte em seu favor. Cristo venceu a morte em seu favor. Então, querido irmão, posicione-se em atitude de vitória. Posicione-se em atitude de vitória sobre pessimismo. Posicione-se em atitude de vitória sobre derrotismo. Posicione-se em atitude de vitória contra a desesperança. Fica firme. O Cristo Jesus que venceu a morte, Ele peleja por você, Ele habita em você e Ele te deu vitória. Aleluia! Aleluia! Desfrute dessa posição de vitória absoluta. Interessante. A gente vê isso antes mesmo de Cristo. Você vai à vida de Davi, aproximadamente 1000 anos antes. Você vê os escritos de Davi, os salmos de Davi. O quanto ele aprendeu isso na sua vida com Deus. Vamos lá, gente. Um dos salmos mais impressionantes de Davi. Davi, ele escreveu 73 salmos dos que nós temos registrados na Bíblia. Agora, interessante que dos 73 salmos, 8 deles são mais identificados como salmos de Davi. Não que haja dúvida sobre a autoria dos demais. Não é disso que eu estou falando. Eles são mais identificados como salmos de Davi, porque eles expressam mais quem era Davi. Eles mostram mais o coração de Davi, como que Davi pensava, como que Davi via a vida. E o Salmo 27, desde a minha adolescência eu ouvi essa história, Salmo de Davi, melhor dizendo, o Salmo 27 é bem conhecido como o Salmo de Davi. Me lembro bem que eu ouvia muito, né, no tempo ainda do vinil, tá bom, gente? Tempo do vinil, aquele disco preto desse tamanho assim, né? Isso, você ouvia um lado, você tinha que tirar, ouvia o outro lado, né? E eu ouvia um grupo musical norte-americano que ainda existe até hoje, obviamente que a composição é de outros irmãos, chamado Heritage Singers, ou seja, cantores da herança. E tinha uma música que eles cantavam que eu amava. O título dessa música era este, Salmo de Davi. E que música era essa? Era o Salmo 27. E o que é que o Salmo 27 diz? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. Este salmo marcou a identidade, a figura, a pessoa de Davi. Fala comigo, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor, Ele é a força da minha vida, de quem me recearei. Esse salmo foi um carimbo que marcou a vida de Davi e passou a ser conhecido como Salmo de Davi. Que essa seja a sua identidade, a sua marca, irmão. Que você olhe assim, o Senhor é a força da minha vida. Eu, talvez até na minha humanidade, na minha fragilidade, temo aqui e ali, mas eu não tenho por que temer, porque o Senhor é a força da minha vida. Eu não tenho por que temer forças tenebrosas, porque o Senhor é a minha luz, o Senhor Jesus é a minha luz e a minha salvação. Então, se você faz essa imersão em Jesus, você pode cantar um cântico de vitória, seja qual for a situação que você esteja vivendo. Cante cânticos de vitória. Cante cânticos de vitória. Amém? Terceiro e último lugar, já nós vamos comer do pão e beber do cálice. Se você faz esse batismo da sua vida em Jesus, essa imersão, então,
O poder do alto é liberado sobre você. O poder do alto é liberado sobre você. Anota isso, o poder do alto é liberado sobre você. Esse mesmo Paulo que escreve isso, nós que fomos batizados, que estamos vivendo esse batismo em Cristo, é o mesmo Paulo que, quando estava em Éfeso, eu não vou agora pregar ou refletir ou discutir sobre este episódio, mas eu creio nele. Quando ele estava em Éfeso, um ambiente tomado de feitiçaria, uma cidade envolvidíssima em muita feitiçaria. Pessoas pegavam até das vestes de Paulo, seus lenços, seus aventais, e levavam sobre os enfermos, e enfermos eram curados. Tamanha manifestação do poder do alto sobre a vida de Paulo. Você pode dar um glória a Deus? Ou seja, viver uma vida imersa em Cristo libera manifestação do poder do alto sobre a sua vida. Libera, viva essa imersão e você experimentará manifestações do poder do alto. Paulo estava em Filipos. Todos os dias ele ia caminhando com Silas para o local de oração e vinha uma jovem atrás dos dois, e aquela jovem vinha e elogiando, e Paulo, opa, tem coisa estranha, sombria por detrás desse elogio, tem coisa estranha e sombria por detrás dessas falas agradáveis. Paulo percebe e repreende aquela entidade, e aquela jovem é liberta de um espírito de adivinhação pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Paulo, uma vez pregando o Evangelho, e aí um jovem chamado Eutico, é verdade que Paulo se estendeu bastante naquela mensagem dele, né? Diz que ele pregou a noite toda. Quem sabe, Deus toca no meu coração agora, eu vou pregar hoje até 6 da manhã, recebe essa bênção aí, irmão, diga amém, diga aleluia, né? E aí Eutico estava sentado sobre uma janela, no segundo piso, e Eutico dormiu, cochilou, repreende o sono do irmão que está aí do seu lado, diga em nome de Jesus, você não vai dormir, né? Isso. E Eutico caiu morto. Talvez você possa repreender o sono do irmão dizendo assim, irmão, não durma porque senão você vai morrer. Uma ótima forma de repreender, né? Maravilha, não durma porque senão você vai morrer. Não. Brincadeira, irmãos, brincadeira. E Paulo debruçou o seu corpo sobre aquele jovem morto, e aquele jovem voltou a viver. Tamanha manifestação do poder do alto sobre a vida dele. O que é que eu quero dizer para você com isso? Viva esta imersão, esse batismo, esse mergulho na pessoa de Jesus, e o poder do alto começará a se manifestar, será liberado sobre você. O poder do alto começará a se manifestar, sinais, maravilhas, coisas especiais dos céus começarão a ser liberadas. Recebe isso, irmão. Coisas começarão a ser liberadas sobre a sua vida. Pastor, aconteceu nos tempos bíblicos, com Paulo, hoje não acontece mais. Olha bem para cá. 2 semanas atrás, um dos meus netinhos estava em casa. E eu estava com ele na brinquedoteca lá do condomínio. Brincando muito com ele. E aí, de repente, chega uma jovem cuidadora com outro menininho de 2 anos de idade. E aí, os dois começaram a se interagir, brincar juntos. E eu aproveitei a oportunidade, me identifiquei para aquela jovem, eu sou pastor, moro aqui. Ah, você é pastor? Puxa, que bênção. Quando ela falou que bênção, logo eu respondi, a paz do Senhor Jesus, irmã. Não podia ser diferente, né? Não podia ser diferente.
Hã? E aí começamos a conversar, e ela me disse: pastor, algum tempo atrás, o meu esposo apareceu um câncer no fígado dele. Nós não sabíamos que era um câncer, ele vinha sentindo dores, incômodos, e a gente não buscava recursos da ciência, médico, exames. E aí eu digo para vocês, naturalmente por conta da limitação da condição financeira da família, e o tempo vai passando, e a gente vai protelando, o tempo vai passando, a gente vai adiando, e as dores vão piorando, e a gente vai remarcando e vai deixando para depois, até que chegou um momento em que ele teve que ser buscado pelo socorro em casa de tanta dor. E quando chegou no hospital, já seguiu direto para a unidade de tratamento intensivo, famosa UTI. E aí então foi diagnosticado o câncer, e o seu fígado já estava perfurado. Eu não tenho uma linguagem técnica para trazer para vocês, temos médicos aqui, eu não tenho essa capacidade de explicar. E os médicos disseram: olha, o que é possível fazer agora é apenas ministrar medicamentos para que se tenha um mínimo de qualidade de vida até chegar à partida. Não há mais o que fazer. Não há mais o que fazer. O estado é extremo, extremamente avançado. E ela disse: pastor, em uma das noites, naquela UTI, ele estava acordado, lúcido, muito lúcido. E o meu esposo recebeu a visita de duas figuras com vestes brancas. E aquelas duas figuras ficaram em pé do lado esquerdo dele. E uma daquelas figuras com as vestes brancas disse: esta enfermidade não te levará à morte, e mais, você não terá que fazer os tratamentos típicos da enfermidade, radioterapia, quimioterapia. Você sairá daqui, desta unidade, e irá direto para sua casa completamente restaurado. E ela disse: pastor, já passaram-se alguns anos, e o meu marido, cujo prognóstico da enfermidade era morte certa em alguns meses, está agora cheio de vida no seu trabalho, trabalhando, produzindo, cheio de saúde. Você crê nisso? Então aplauda o Senhor, porque o Senhor faz isso. Por que é que eu estou dizendo isso para você? Isso, pode aplaudir mais, aplauda o Senhor, maravilha. Por que é que eu estou dizendo isso para você? Faça essa imersão de sua vida em Cristo. Eu não sei quais sinais, não sei como, não sei que maravilhas, não sei quando. Está me ouvindo? Eu não sei quais sinais, não sei como, não sei quais maravilhas, não sei quando, mas faça essa imersão, esse batismo da sua pessoa em Cristo. E sinais e maravilhas, liberação do poder do céu virão sobre a sua vida. Liberação do poder do alto virá sobre a sua vida. Aleluia, aleluia, amém. Não quero só colocar o pezinho, não. Não quero só mergulhar até os joelhos ou só as mãos. Eu quero um batismo em Cristo Jesus, da minha vida, do meu ser em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Fica de pé. É maravilhoso a gente viver esse batismo em Cristo Jesus. Coloque suas mãos nessa posição mais uma vez, vamos orar. Feche os seus olhos, diga agora: Senhor Jesus, fala comigo, Senhor Jesus,
Não quero experimentar um pouco. Fala, não quero experimentar um pouco. Repete assim, não quero experimentar apenas um pouco. Fala isso, não quero experimentar apenas um pouco. Eu quero ser batizado. Fala, eu quero ser batizado. Em Cristo Jesus. No teu Espírito. Na tua graça. Na tua palavra. E a igreja de Jesus diga